Boa noite, caros amigos do Face. Outro dia eu falei sobre um texto de Lucas e falei sobre a crucificação de Jesus Cristo, como foi dolorosa, como foi sofrida. E o mesmo texto, que é Lucas 22, eu queria expô-lo de uma maneira diferente, sobre a ótica da conversão, que é um dos milagres mais bonitos que eu acho que existe. Existe o milagre da ressurreição, que foi o de Lázaro, da cura de cegos, da cura de aleijados. Porém, o milagre da conversão é o que mais me toca, é o que mais me emociona, porque você vê uma pessoa que antes falava somente em gíria e falava palavras mal educadas, e de repente ela se converte a Cristo, ao cristianismo, e passa a ter uma vida calma, uma vida sadia. Então é uma coisa que toca, porque você vê uma transformação, você vê que Cristo transforma. Bom, e falando sobre conversão, nesse capítulo 22 de Lucas, depois se vocês puderem dar uma lida, a gente vai ver no mínimo 4 conversões aí que a gente pode tomar como exemplo. Uma delas é o começo, que é Pedro, quando Jesus Cristo está falando com Pedro, fala: Pedro, quando você se converter, ajuda os teus irmãos. Mas Pedro, indignado, olha para: mas eu, Senhor, não vou te trair. E Jesus continua, fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você há de me trair. E o que acontece? A gente sabe que na Bíblia narra que Pedro vai lá, nega a primeira vez, nega a segunda, vendo indo Cristo ser crucificado. As pessoas perguntam: Pedro, você não é aquele que estava com Jesus? Ele: não sou eu, não, com medo, né? Então ele ele nega Jesus pela 3ª vez. E quando ele nega, a Bíblia narra que ele chora amargamente. Esse é o momento da conversão de Pedro. Uma coisa bonita, que a gente vê que a gente não tem força em nós mesmos, no ser humano. A gente precisa da graça de Deus. Então é a primeira conversão. A segunda conversão que a gente vê é a de Simão, um sirineu, que quando Jesus estava indo ser crucificado, ele não estava aguentando mais carregar a cruz, e parece no meio do caminho Simão, um sirineu, e os guardas pedem para que ele ajude a Jesus a levar a cruz até o lugar da crucificação. Nisso, Simão vai vendo todo aquele sofrimento de Cristo, a coroa de espinhos, o espancamento que ele foi sofrendo, e ele provavelmente se converte nesse caminho também, indo até a cruz. Outra conversão que a gente vê também, que possivelmente pode ter acontecido, é a de Pilatos com Herodes, né? Jesus é mandado para Pilatos, depois vai para Herodes, e tem um momento que um lava a mão lá e fala assim: olha, eu não vejo pecado nessa pessoa. Enfim, preferem crucificar Jesus Cristo a um ladrão, que era Barrabás na época. E o que acontece? Chega o ápice, a conversão mais linda que tem nesse texto, que é a que mais me emociona, e eu faço até dela uma cena bíblica, e eu gostaria de passar essa para vocês. Acontece que Jesus Cristo, ele é preso, ele é crucificado com 2 ladrões. E naquele momento de angústia, Cristo tinha sofrido demais. Por certo, os ladrões não tinham sofrido tanto como ele. E eu vejo a cena de Jesus Cristo crucificado, com os braços abertos, com a cabeça abaixada, porque já não tinha mais força para fazer nada. As pessoas zombando dele, escreveram em cima dele lá que ele era o rei dos judeus, para zombrar, para mostrar que ele não era nada. E um dos ladrões ao lado direito, eu imagino que estava ali, olhou para Cristo e falou: você não é o rei? Por que você não se livra aí? Sai da cruz. E Cristo ainda abatido, com a cabeça baixa, não fala nada. Essa é a cena que eu vejo. E o outro ladrão do lado esquerdo de Cristo olha, dá uma levantadinha na cabeça para olhar o outro amigo dele, o ladrão, fala assim: poxa vida, mas você nem nesse momento tem piedade? Nem nesse momento você teme? A gente está aqui porque a gente errou, porque a gente é ladrão, porque a gente assassina.
E esse homem aí que está do nosso lado não tem pecado nenhum e está sendo crucificado. Você não tem piedade das pessoas? E nisso esse ladrão estava se convertendo. E ele, eu consigo imaginar ele, depois de ter falado com um amigo dele, ele olha para Cristo, vê aquela cena terrível de Cristo padecendo. Ele fala: Senhor, ainda quando estiveres no paraíso, lembre-se de mim. E Cristo, no sofrimento profundo, com os braços esticados, com a cabeça baixa, levanta sua fronte, devagarzinho, olha para o ladrão e fala: ainda hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque Cristo já sentia a conversão dele e ele foi salvo no último dia, quando estava prestes a morrer. Então é uma coisa assim, que é uma conversão que emociona a gente, que toca, porque a gente sabe que Cristo é a pedra angular, que Cristo é a nossa salvação, e não é à toa que, por amor a nós, Deus mandou o Filho unigênito aqui na terra para morrer e para que nossos pecados sejam perdoados. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês sobre a conversão. Boa noite, Deus abençoe a todos.